A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, vamos começar mais um vídeo aula. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, revista da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando neste trimestre, chamado para ser santo, um estudo em Romanos. E quem escreveu estas lições foi o pastor Danilo Azevedo Aguiar. Já as nossas considerações sobre o pastor, agradecemos a ele pela colaboração com esse estudo desse primeiro trimestre de 2023. Estamos estudando a 11ª lição, a lição 11. Texto base, Romanos 12 e capítulo 13. Romanos capítulo 12 e 13. O título dessa lição é Conselhos Prática, parte 1. No decorrer do estudo estaremos fazendo uma leitura do texto, né? E nós vamos fazer assim como das demais vezes, porque o texto é grande, então estaremos aos poucos fazendo a leitura do texto. Até o capítulo 11 de Romano, Paulo nos leva a refletir sobre a questão teológica conceituais. Ele ensina sobre como são salvos e justificados, e etc. Porém, nos capítulos que vão se seguir, o foco está em uma teologia prática de ponto, ou seja, agora ele ensina a vivermos como salvos, de maneira justa. Romanos 12, 1. Portanto, caro irmão, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa teologia prática começa com um exorto, uma exortação. Isto é, o apóstolo roga à igreja romana que escute os conselhos que se seguem, exortações que começam no capítulo 12 e vão até o capítulo 15. Então, irmãos, Paulo traz um ensinamento mais profundo aqui, né? Uma exortação, uma repreensão, como nós devemos nos comportar diante de uma sociedade que vai contra a vontade de Deus. Primeiro ponto aqui, primeiro tópico é o corpo e o culto, né? E diz assim, o primeiro conselho dado é que devemos apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos. E em parte da cultura grega romana, isso soaria muito estranho, tendo em vista que para ela o corpo era a prisão da alma, pois ele considerava a matéria algo ruim e profano, ou seja, separada do sagrado. Então eles tinham uma distinção ali, que um não poderia estar ligado ao outro, né? A alma seria profana e a matéria ruim e profano, e então não poderia estar ligado ao sagrado. No entanto, na cultura judaico-cristã, o corpo é o lugar onde Deus age. Então, na cultura grega, judaica-cristã, nós sabemos que aonde o Espírito de Deus age, né? No Novo Testamento, o corpo é tratado como templo do Espírito. Então, uma morada, a casa, né? 1 Coríntios, vamos ler 1 Coríntios 6:19. 6:19. Fugir, portanto, da imoralidade. Aliás, ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes parte de Deus e que não pertence a vós mesmos? Então, ele pede que nós conservemos o corpo em santidade, né? E é o instrumento pelo qual ele opera. Então, Deus opera nesse corpo, né? No corpo da igreja. Romanos, voltamos lá a Romanos 6, capítulo 6, 13. Romanos 6, 13. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus, com que fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a ele como instrumento de justiça. Então ele faz uma recomendação que tenhamos
a busca da santidade. A expressão máxima da santidade do corpo na Bíblia é a encarnação de Jesus. Deus que assumiu um corpo humano. É justamente no meio do corpo que nós apresentamos a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Sendo sacrifício a expressão do nosso culto racional ou razoável. Latrean logiquem. Em outras palavras, o culto não é apenas uma liturgia que fazemos em nós, templos, mas toda uma vida dedicada a Deus, pois nossa vida é o culto que Deus recebe. Mas com isso acontece na prática. Como isso acontece na prática? Então nós vamos ver agora. O apóstolo primeiramente diz que não devemos nos moldar a essa presente era, a esse tempo, né? A palavra moldar no grego traz o sentido de que algo acontece no exterior, ou seja, Paulo nos exorta, não agimos como o mundo. Então a igreja ela tem que ter esse cuidado de não estar trazendo o mundo para dentro da igreja. Se o mundo odeia, nós amamos. Se o mundo é egoísta, somos solidários. Se o mundo entrega as paixões, nós a santidade, e assim por diante. Então é o inverso do que o mundo apresenta, né? E por que fazemos isso? Porque somos pessoas que tiveram mentes transformadas, a condição humana mudada. Porque o Evangelho nos faz enxergar o mundo de uma forma diferente. Passamos por uma metamorfose, razão pela qual experimentamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então há uma transformação. Quando o Espírito Santo entra no coração do ser humano, ele é moldado, transformado e passa a ter a mente de Cristo, né? E por isso ele tem essa agradável, né, bondade de Deus, a razão pela qual experimentamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Tudo de bom que Deus tem para o homem. Então o corpo e o culto, né? Nós aprendemos aqui que não devemos ser moldado conforme o mundo. Segundo tópico, irmão, é a unidade. Ele trabalha a unidade da igreja, né? Em seguida, Paulo nos ensina sobre a necessidade de sermos um, usando a figura do corpo, falando sobre dons. Romanos 12, 3 a 8. Portanto, pela graça que me foi dada, concedida exorta a cada um de vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma alta imagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que lhes proporcionou. Assim como em um corpo temos muitos membros, todos os membros não têm a mesma função. Assim também nós, embora muitos somos um corpo em Cristo, a cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. E se alguém tem um dom de profetizar, use de proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensina. Se encorajar, haja como um encorajador, que contribui e coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria, né, irmãos? Então não devemos ter isto em mente, né? Esses ensinamentos de Cristo, né? A expressão máxima da santidade do corpo é a encarnação de Jesus. Isso aqui eu já falei. Perdão, né? Os membros de um corpo não são iguais, pois um corpo é formado de muitos membros e só funciona bem quando a diversidade de membros é valorizada e não rechaçada. Essa convicção de Paulo afirma que cada membro contribui para o corpo por meio de seus dons. Dom é a tradução de charisma, que significa a graça colocada em ação. Somente a variedade de dons é que a graça de Deus é manifestada entre nós. Leias 1 Coríntios 12, 27. Depois os irmãos leem, né? Por isso não devemos nos achar melhores ou piores do que ninguém. Isso significa ter uma visão moderada de si. Então, irmão, a ordem é que nós não se exaltemos, mas sejamos humildes, né?
tentando ajudar uns aos outros, porque somos o quê? Um só corpo, estamos ligados a um corpo. Temos muitos membros, mas somos ligados uns aos outros. Então, irmãos, nesse segundo tópico, nós falamos sobre a unidade. E ele aqui usa o exemplo do corpo, Usa um exemplo do corpo e falando o quê? Falando sobre o corpo de Cristo, que tem muitos dons, as pessoas recebem os dons, Deus distribui os dons para que seja usado em favor do seu corpo, da igreja. Conselhos para a vida diária. E por fim, Romanos 12, de 9 a 21, termina com 15 conselhos para a vida cotidiana. Devemos ser sinceros no amor. O amor cristão é abandonar-se de si mesmo pelo bem do outro. Romanos 12, 9. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai, sim, o mal, apegai-vos ao bem, O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai, sim, o mal e apegai-vos ao bem. Perdoe. Devemos odiar o mal e nos apegar ao bem, isto é, precisamos ser bondosos em nossas relações. Gálatas 5, 22. É isso mesmo? Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Romanos 12, 10. Devemos nos amar fraternalmente, em grego, todo o sentido de Romanos indica o amor que devemos dedicar à família, à igreja. Dedicar à família, à igreja, que somos nós, a família de Deus. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas, mais do que a si próprios. Efésios 2:19. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Devemos ser zelosos, fervorosos quando servimos ao Senhor. Romanos 12, 10. Isto devemos ter padrão de excelência no serviço a Jesus, fazendo o melhor que podemos com os recursos que temos. Um conselho triplo: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e perseverai na oração. A motivação de nossa alegria é a esperança que temos em Jesus. Essa esperança nos torna pacientes na tribulação, pois nossos corações estão alinhados ao de Deus quando perseveramos em oração. Devemos ser solidários diante das dificuldades dos irmãos. Romanos 12, 13. Cooperai com os santos nas suas necessidades e praticar hospitalidade. Cuidar dos vulneráveis é uma marca do cristão. O cristão deve ser hospitaleiro, ou seja, ele precisa ter uma disposição acolhedora. Romanos 12, 13. O cristão não é o ser humano. O cristão não é o ser humano que busca a vingança, antes é abençoador, mesmo quando é perseguido. Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Um discípulo de Jesus deve ser empático. Romanos 12, 15. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que pranteiam. Não devemos ser orgulhosos nem os nobres. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento. Para isso,
Todas as distinções sociais precisam desaparecer. Romanos 12:16. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Em Deus não há exceção de pessoas. Romanos 10, Atos 10, 10. Atos 10, 34. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, pensou que verdadeiramente o que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Não devemos nos autopromover como sábios. Romanos 12, 16. Isso aqui já li, mas vou ler de novo. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos, não sejais sábios em vossos próprios olhos. O cristão nunca usa o mal como estratégia para vencer, preferindo ter uma conduta que seja bela aos olhos de todos. Romanos 12:17. Ninguém devolver mal por mal, procurar proceder corretamente diante de todas as pessoas. Devemos nos esforçar ao máximo para viver em paz para com todos. Romanos 12:18. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Não devemos ter desejo de vingança, pois ser diante da vingança é ser conquistado pelo mal. Romanos 12:19-21. Amados, jamais procurar vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Portanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Quarto ponto agora, tópico, né? Romanos 13. Agora já o capítulo 13 que ele vai começar a tratar. Paulo começa sua exortação com Romanos 13:1. 13:1. Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Todos devem sujeitar às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não vem de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Então, Paulo está tratando que nós devemos respeitar as autoridades. Paulo começa a exortação em Romanos 13:1, afirmando que todos nós devemos estar sujeitos às autoridades civis, ou seja, devemos respeitar as leis estabelecidas a fim de manter paz social. E a submissão se baseia na convicção de que todas as autoridades foram constituídas por Deus e foram estabelecidas por Deus para o ordenamento público e para a promoção do bem comum. Aí vamos ler alguns textos aqui. 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Ante tudo, recomendo que se faça súplica, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Tito 3, 1-3. Lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam, e as autoridades sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer o
fazer tudo o que é bom. Não promova calúnia a ninguém. Seja passivo e equilibrado, demonstrando a verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Portanto, houve um tempo em que também nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos iludidos, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, e servia a maldade e a inveja, sendo desprezível e odiando-nos uns aos outros. Então, Paulo recomenda, que nós devemos ser mansos, porque um dia já fomos arrogantes também, desobedientes. 2 Pedro, carta de 2 Pedro, 2, capítulo 2, 13 a 17. Recebendo a justa retribuição da sua injustiça, tais pessoas considerem prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. Só como nódoas manchas, regalando-se em manifestar torpeza e suas paixões mesmo diante das vossas festas de fraternidade. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca para de pecar. Ilude os incautos e tem o coração habituado à ganância e malditos. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Mas a sua transgressão foi repreendida pela uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais estão reservadas a absoluta escuridão das trevas. Esse pensamento nos leva às duas reflexões. A primeira é que existe um poder acima da autoridade. Então nós sabemos que em cima da autoridade tem um poder maior, que a maioria das autoridades até esquece que existe um Deus acima deles, que comanda todo esse universo. Pois nenhum poder é dado a uma pessoa se Deus não o permitir. Então aquele poder foi dado, O próprio Jesus mesmo falou sobre isso, Em João 19:11. Evangelho de João 19:11. Ao que Jesus afirmou: não tereis qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Então, nós vemos que o próprio Jesus já vinha falando, que tem um Deus acima, que dá o poder a essas autoridades. Segundo é que as autoridades recebem o seu poder de Deus. A fim de cumprir uma tarefa. Logo, se ela não cumprir sua tarefa, ela perde a legitimidade. Porém, de modo algum, os apóstolos estão estabelecendo um princípio universalmente válido em qualquer situação. Podemos ver na própria Bíblia servos de Deus fazendo crítica ou indo de encontro aos governos e governantes. Aí nós vamos ter vários textos: Daniel 6, Mateus 14, 1 a 12, Lucas 13, 31, 3, 1 e Reis 17, 21 e Miqueias 13, 3. Aí depois os irmãos quiser pode ler esses textos, Prosseguindo em seu ensinamento, em Romanos 13, de 2 a 7, Paulo dá alguns exemplos sobre a relação das autoridades com o povo. O apóstolo, contudo, tem uma mente o governante que pretende estabelecer paz, por meio do cuidado de todos, independentemente de serem gentios, judeus ou cristãos. Outra faceta das autoridades é a punição daqueles que não se comportam de acordo com a lei.
Para esses, ela tem a espada, símbolo do juízo trazido pelos governantes na época em que Paulo escreveu sua carta, né? Então nós sabemos que hoje nós vivemos sobre a espada, mas eles têm autoridade. Essas pessoas que estão no poder, ela foi instituída pela autoridade diante de Deus. Deus concedeu autoridade a eles. Todos que estão em iminência, né? É exatamente porque Deus tem mantido eles lá. Mesmo que você não concorde com alguns atos deles, mas algum sentido Deus quer trazer ensinamento para a humanidade. Por fim, o apóstolo trata de nossas obrigações como cidadãos. Primeiro ele fala das contribuições tributárias, que o governo romano cobrava das nações subjugadas. Uma das preocupações de Paulo era que os cristãos se rebelassem contra os impostos de maneira indevida, e isso atrapalhasse o testemunho do evangelho, pois deveriam ser chamados de baderneiro, né? Poderia ser chamado de baderneiro e ser preso por uma causa não nobre. Devemos temer as leis, caso não estejamos praticando bem. Porém, melhor que temer é ter uma vida regrada de acordo com a lei humana, quando esta não fere a nossa liberdade. Qual liberdade? A liberdade cristã, né? Não é liberdade mundana, não. Porém, se for preciso, que soframos por fazer o bem, como está escrito em 1 Pedro 4:15. Vamos ler aqui 1 Pedro, né? 1 Pedro 4:15-16. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócio alheio. Entretanto, se sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Então, que nós, se formos necessário sofrer, que sofremos dignamente pelo nome de Jesus, né? Não como esses que foi citado aqui, né? Concluindo o nosso estudo, irmãos, por fim, como diz o princípio batista sobre a relação dos batistas com o Estado, entretanto a Igreja como o Estado são ordenados por meio de Deus responsável perante Ele. Cada um é distinto, cada um tem um propósito divino. Nenhum deve transgredir o direito do outro. Deve permanecer separado, tanto Estado quanto Igreja, né? Mas igualmente manter a devida relação entre si, para com Deus. Cabe ao Estado o exercício da autoridade civil, manutenção da ordem e a promoção do bem-estar público, enquanto a Igreja é uma comunhão voluntária de cristãos, unidos sob o domínio de Cristo, para o culto e serviço em seu nome, né? Então, o separamento de Igreja e Estado, graças a Deus, a nossa Constituição, né, não faz tal do proselitismo, né? E nós vamos louvando a Deus, servindo a pátria, né? Servindo como cristãos, como patriota, como cidadãos, né? Contribuintes com nossos impostos, e nós louvamos a Deus, né? Cumprindo as leis estabelecidas logo que não fere a nossa fé, não venha ferir a nossa fé, né? Não venha interferir na nossa fé, devemos cumprir com obediência, na paz, né? Com as autoridades, contribuindo assim para o bem-estar de todos. Meu irmão, meu amigo, que carta, né? Se todos obedecessem aqui os conselhos do apóstolo Paulo, nós teríamos uma sociedade muito mais justa, né? Porque Paulo foi um grande exemplo de evangelista, missionário, e ele traz grandes ensinamentos aqui. Que ensinamento? Esse último, então, falando sobre como devemos orar pelas autoridades, né? E falando sobre a constitucionalidade das autoridades constituídas. E realmente,
todas as autoridades, é porque Deus permite estar ali e ela tem um sentido, né, pedagógico para cada um de nós. Espero que você tenha gostado desse estudo e, se Deus assim permitir, venha conosco até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Mas antes, eu quero agradecer a você que esteve conosco até esse minuto e orando também, finalizando o nosso videoaula. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nos trouxe, Senhor, para o caminho da salvação. Muito obrigado a Deus por cada um que esteve aqui, Senhor, e vai ver esse vídeo. Ó Deus, que esse vídeo possa ser instrução para os Teus servos. Obrigado pela revista Palavra e Vida, pela Convenção Batista Fluminense, os líderes, e todos possam ser abençoados, Senhor, o pastor que nos trouxe esse ensinamento. Que o Senhor abençoe grandemente a sua igreja, o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo, para que haja desenvolvimento e a tua obra cresça, se expanda, ó Deus, para o aperfeiçoamento dos santos em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer. Agora sim, meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?